E vi uma voz bradando como de trovão, que dizia: Viram, o grande dia chegou. Eu vi, mais uma vez, como se as pessoas estivessem indo às eleições e estivessem indo votar nas eleições. O Senhor dizia: a partir de agora, dia 11 de setembro de 2025, aparece outro cenário. A partir do dia 11 de setembro de 2025, outro cenário. Pois serão 3 meses de batalha. Serão 3 meses de acontecimentos históricos, Reginaldo. A terceira fase, o Senhor disse, é clamor. Clamou por Jair Messias Bolsonaro, saúde. Clamou por Michele Bolsonaro, saúde. E clamou para o filho, que é vereador, não sei se é Carlos Bolsonaro. O grande dia chegou. Dentro de 3 meses, isto irá acontecer sobre a nação brasileira. Mais uma tremenda revelação com o apóstolo Reginaldo Rolim. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7,14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 9 de setembro, entregou uma tremenda profecia para a nação brasileira, um recado urgente de Deus para esta nação. Deus avisou que o grande dia chegou. Não é por acaso que 3 meses depois do dia 11 de setembro, algo espiritual irá mover sobre o Brasil. Uma grande nuvem escura se aproxima. Dela virão sinais que farão o povo se dobrar em oração. O Senhor avisou que isso vai acontecer dentro de pouco tempo. Se prepare, nação brasileira. Este é o tempo de alinhar o propósito divino sobre o Brasil, e a libertação deste país irá acontecer, e Deus livrará Bolsonaro da prisão. Confira, mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Eu tive uma visão, uma revelação, que foi muito linda. E cada vez que eu penso que eu tive uma linda, ou muito linda, Deus me surpreende com uma mais linda ainda. Eu vi os anjos em pé, alguns com trombeta na mão, e vi uma voz bradando como de trovão, que dizia: Viram, o grande dia chegou. Contempla tudo que tu vê, apenas fala em tua live hoje. Horário, 15 para as 15, 15 para as 15 horas, dia 9 de setembro de 2025. 15 para as 15 horas, dia 9 de setembro de 2025. Contempla tudo aquilo que você vê, sem aumentar nem tampouco diminuir. E diga somente o que você vê. E eu tenho algo de Deus para dizer e vou detalhar, sem perca de tempo e sem demora. Tudo que você vai ver, tudo que eu irei lhe contar agora, a partir desse momento. Que Deus possa abençoar vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste muita atenção o que eu vou falar, o que eu vou contar para vocês. Muita atenção. Eu vi, mais uma vez, como se as pessoas estivessem indo às eleições e estivessem indo votar nas eleições. Era como se fosse um momento de eleição como 2022. Como 2022, aquele momento de eleição de 2022. Eu vi do mesmo jeito daquilo. Aquele momento de eleição de 2022. Naquele momento de eleição de 2022, era como se fosse 2022. E as pessoas saíam da sua casa normalmente, e as pessoas iam normalmente, e as pessoas participavam da eleição, como se fosse uma eleição a presidente, governadores, de 2022. E aí eu via isso, mas o ano era 2025, era como se fosse entre 2025 para os 2 primeiros meses de 2026. Mas não era outubro de 2026, não era outubro de 2026. Era como se fosse os 2 primeiros meses de 2026. Como se fosse do final de outubro de 2025 para os 2 últimos primeiros meses de 2026, ou os 3 primeiros meses de 2026. Vamos dizer que os 3 primeiros meses de 2026. E eu olhava e dizia: Deus, mas a eleição de 2026 não é para ser não é para ser em 2026 em outubro, como de praxe todos os anos, a eleição presidencial, governador, prefeitos, ou governador e presidentes, deputados estaduais e deputados federais? E o Senhor disse: sim,
Mas a ti não cabe entrar em detalhes, somente contar. E eu quero contar nesse detalhe. A eleição era como se fosse a eleição de 2022, como se fosse. E as pessoas saíram de suas casas para votar. Só que era o final de outubro de 2025 para os 3 últimos meses de 2026. Os 3 últimos meses de 2026. Eu botava a mão na cabeça e dizia: que loucura é essa, Senhor? Aí o Senhor disse: mais uma vez eu vou te dizer, a ti não cabe. Não cabe a você questionar, somente falar. E a visão que Deus me deu era essa. Uma multidão de pessoas, e tinha alegria nos olhos dessas pessoas e no sorriso dessa pessoa. Nas pessoas, muita alegria nos olhos e no sorriso dessas pessoas. E essas pessoas se dirigiam. Essas pessoas se dirigiam aos seus lugares de votação. E era mais ou menos como o final de outubro de 2025, aos 3 primeiros meses de 2026. E Deus disse: você vai passar. E eu senti uma alegria, uma presença tão grande, porque eu senti que Deus estava verdadeiramente falando comigo. Sentindo que Deus verdadeiramente estava falando comigo, eu disse: não, agora eu vou continuar. E o Senhor dizia: agora passe a fase e olhe os detalhes que eu darei. Era como se fosse uma nuvem gigante, de 100 metros de largura, por 100 de altura, e ela passava com a mão toda poderosa de Deus. E aparecia então outro cenário. O outro cenário aparecia 3 meses. 3 meses aparecia o outro cenário. 3 meses, hoje é 9. Quarta, 10. Quinta, 11. E esse cenário que aparecia do dia 11, o Senhor dizia: a partir de agora, dia 11 de setembro de 2025, aparece outro cenário, a partir do dia 11 de setembro de 2025. Outro cenário. Veja o cenário, Reginaldo. Eu vi o cenário. Eu vi o cenário perfeitamente. O cenário era o número 3, que representava 3 meses. 3 meses a partir do dia 11 de setembro de 2025. 3 meses a partir do dia 11 de setembro de 2025. E aparecia no meio desse cenário o nome Cautela. E o nome Cautela que aparecia, o Senhor dizia: é para a nação brasileira. O nome Cautela é para a nação brasileira. E o número 3 meses a partir do dia 11 de setembro de 2025 é para que a nação brasileira tenha cautela. Aqueles que puderem fazer um pequeno estoque das coisas que é extremamente necessária, seja de remédio ou de alimento, aqueles que puderem, façam por 3 meses. Pois serão 3 meses de batalha. Serão 3 meses de acontecimentos históricos, Reginaldo, na nação brasileira. 3 meses de batalha, 3 meses de acontecimento histórico na nação brasileira. 3 meses, Reginaldo. 3 meses. E a palavra cautela. São 3 meses. Quando eu tentava perguntar, eu não ousei mais perguntar. Mas quando eu tentava perguntar, eu parava. E o que eu ia perguntar lá que eu não perguntei, era isso. E quem não pode? Mas eu não ousei perguntar. Não é que vai faltar, mas é cautela. Você entende isso? Cautela. Porque são 3 meses de batalha, que se iniciará do dia 11 de setembro de 2025. O final de outubro de 2025 é um grande deslumbre. É como se fosse um filme que eu já vivi. Vocês não, mas eu já vivi. O que eu consigo deslumbrar porque eu já vivi, porque Deus mostrou, vocês irão ver no final de outubro de 2025. Eu espero estar desenhando aqui. Eu nunca disse que via, através dos sonhos que eu tive, centenas dele, das visões e revelações por parte de Deus. Eu nunca disse que via as eleições de 2026. Está dito essa parte para o território nacional brasileiro. E num mesmo interim, a mão passava novamente. Passava naquela nuvem, que era como uma tela nuvem grande, já de 100 por 100, passava e abria a terceira fase. A terceira fase, o Senhor disse, é clamor. Clamou por Jair Messias Bolsonaro, saúde. Clamou por Michele Bolsonaro, saúde. E clamou para o filho, que é vereador, não sei se é Carlos Bolsonaro. Se é Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. Clamou por eles e pela saúde deles. Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, se eu não me salvo a memória, que é o vereador do Rio de Janeiro. E eu vi o dedo de Deus passando em cima do presidente Jair Messias Bolsonaro, e o inimigo querendo colocar uma gastrite aguda, nervosa, gastrite poderosa. E Deus dizia, diga isso que você vê. E por eles, um grande clamor. E o restante está em minhas mãos. Operando eu, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Operando eu, ninguém impedirá. Só não entra se não entrar mesmo. Alguém gravou alguém, tem provas contra alguém, e são provas destruidoras. Olha o detalhe. E alguém vai pedir proteção a outros países. Asilo político a outros países. Proteção a outros países. 7/4/2025. Pelo amor de Deus, Brasil. Que é isso? Você está vendo a grandeza do que Deus mostrou para toda a nação brasileira? 7/4/2025. Aí o que acontece? Tagliaferro apresenta provas, que essas provas que Tagliaferro acessou, ex-assessor lá, né, daquele programa lá do ministro, as provas que ele apresenta é destruidora.
São provas que está bulindo lá na Itália, onde ele está, né? Está lá, pediu lá asilo na Itália, nos Estados Unidos. Buliu. O próprio Donald Trump, eu vi uma reportagem que ele recebeu toda a denúncia desse Tagliaferro. E quando Deus mostra dia 7/4, gente. São contando quantos meses aí, assessores? Do 7/4 de 2025 para hoje. Nós estamos em 9. Do 4 para então, 5 meses. 5 meses. 5 meses não é brincadeira não, gente. 5 meses, nós estamos com 5 meses. 5 meses, não é brincadeira. 5 meses depois, aí vem o Tagliaferro. E apresenta coisas destruidoras. Gravação, telefone, ele apresentou com outro juiz auxiliar. O que é que vocês, escrevam aí, deixa o comentário de vocês. É coincidência isso aqui ou eu assisti na Rede Globo? O Rede Globo tem poder de passar o que vai acontecer 5 meses depois, 5 meses antes. Ou qualquer emissora de televisão do mundo tem poder de mostrar 5 meses antes o que vai acontecer 5 meses depois. Contra a prova não existe argumento. Ontem uma pessoa chegou para mim e disse que eu tinha uma evidência sobrenatural. Eu já falei que alguns historiadores já me procuraram. Lá em Belo Horizonte foram 5 historiadores. Alguns deles eram médicos e eles estavam assistindo o culto lá em Belo Horizonte. Eu me lembro, se eles estiverem aí, eles são médicos, alguns médicos, e são espíritas. Eles são espíritas. Mas me procuraram outras pessoas. Me procuraram outras pessoas que se interessam por isso. Se interessa para se interessar por alguma coisa, sabe, cientificamente humana impossível, não é obrigado só a ser evangélico. Às vezes o evangélico não se interessa. Os irmãos de José não se interessaram por José. E lançaram ele na cisterna, quando ele contou o sonho. Mas quando foi feito, sabe, que trouxeram todos. Olha, aí é Daniel, sabe? Trouxeram todos os magos videntes, astrólogos, adivinhadores, para adivinhar o sonho. E nenhum deles foram capazes de adivinhar. Mas tinha um homem no reino, chamado Daniel, que adivinhava esses sonhos. Então você talvez não seja procurado por pessoas que você talvez seja da sua mesma crença e religião. Mas eu fui procurado por esses médicos espíritas lá em Belo Horizonte. Eles só somos espíritos, somos historiadores. E nós estamos olhando a evidência grandiosas que o Senhor tem. Eu disse para eles, fico muito feliz que vocês estejam aqui. Estejam me prestigiando, assistindo o meu culto. Muito obrigado. E qual foi, assim, a opinião, a ideia que vocês chegaram? Aí eles disseram, você tem uma, assim, evidência extraordinária. Então eu assistindo isso aí agora, doutores, doutores historiadores espíritas, eu assistindo isso aí agora, eu acredito no Senhor. Estou acreditando. Eu acredito naquele tempo, eu já sei quem eu sou em Cristo. Eu já sei quem eu sou em Cristo. Mas eu acredito que eu tenho esse negócio aí que vocês estão dizendo. Eu tenho esse negócio que vocês estão dizendo, porque é incrível. A minha mãe era espírita, meu pai também, minha mãe dizia a mesma coisa que vocês disseram. Meu filho, você é um... Ela dizia que ela era espírita, né? Ela dizia, você é um médium indo e voltando. Aí eu olhava pra ela e disse, mãe, o senhor é profeta, mãe. O senhor é profeta, lavado e remido no sangue do cordeiro. Eu sou profeta. Mas a ordem do produto não vai alterar o resultado. São pessoas que têm um dom. Eu amo quando eu encontro alguém que tenha dom de Deus. Eu amo. Pode ser quem for. Quando eu sinto que alguém tem um dom, eu digo, nossa, que dom. Pode ser um apresentador de uma praça, que a gente fica em pé, eles desenham a nossa efígie, e desenha perfeito. Eu digo, que dom que Deus lhe deu. Porque foi Deus que deu. Que Satanás, o diabo, tem poder de dar nada para ninguém, não. A palavra de Deus diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Fica bem claro disso. O diabo veio para matar, para roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Fica bem claro nisso. Eu fico impressionado. 5 meses antes de Tagliaferro anunciar, veja só, eu deveria passar de novo. Quantos minutos são? 8. Eu deveria passar de novo, antes de ir embora. Para vocês verem o corte aí. Sabe do que foi dito nessa parte do Tagliaferro? Eu vi um telefonema, eu vi alguém gravando alguém. E ele gravou o juiz auxiliar. Ele gravou. E eu vi provas destruidoras. Destruidoras, prova. E vi essa pessoa que vai trazer essas provas destruidoras pedindo asilo político em outros países. E o que foi que aconteceu com esse Tagliaferro? Me digam, pelo amor de Deus, o que aconteceu com ele? Isso aqui foi 5 meses antes. Eu assisti um filme que iria acontecer 5 meses depois, acontecendo 5 meses antes para mim. Eu vi, olha só, eu tô sentindo a presença. Tenta filmar aqui, meu Deus, olha isso aqui. Jesus, olha isso aqui, ó. Olha como os poros, olha isso aqui, que coisa linda. Eu tô sentindo a presença de Deus, olha aí. Que coisa linda, meu Deus, que coisa, eu tô sentindo a presença de Deus. Eu tô sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença, que coisa linda, Jesus. Eu tô sentindo a presença de Deus, olha. Ai. E do mesmo jeito que eu assisti o final dessa história aqui. E o final dessa história que está acontecendo no Brasil tem vitória. O final dessa história, se alguém acredita no profeta evidente, eu boto para 2 coisas, quem acredita em evidência e profeta é a mesma coisa, a hora do produto não altera o resultado, tá? Samuel diz isso. Então, quem acredita no vidente profeta, olha, o cara acertou a primeira, acertou a segunda, acertou a terceira aqui das provas, acertou algumas coisas. E aí, vamos ver será que ele não vai acertar essa outra aí, que ele está dizendo que vai acabar tudo bem em território nacional brasileiro? Que ele já assistiu o filme. Então Deus me dá a oportunidade de assistir o filme antecipadamente. Eu já assisti tudo. O que vai acontecer até o último dia de outubro de 2025. Será que eu não assisti o restante através dessa visão? Que eu acabei de passar para vocês?
que até os últimos 3 meses de 2026, começando do final de outubro de 2025, indo até os 3 meses de 2026? Será? Meu Deus, eu fico pensando, será que vai ter eleição antecipada, Senhor? Será que as eleições vão ser antecipadas por algum motivo grande e extraordinário? Será, meu Deus, que a eleição vai ser? Será? Eu fico pensando na minha loucura. Na minha loucura, eu fico pensando. Será, meu Deus, que na minha loucura que eu estou vendo aqui nessas visões de Deus, que essas eleições poderão ser antecipadas? Com um motivo grande, gigante, extraordinário. Menino, eu vou até dizer a hora. São 15 horas e 22, é? 15 e 22 minutos. 15 horas e 22 minutos. O dia 9 de setembro de 2025. Fique para a história essa live. 9 de setembro de 2025. Para os historiadores. Guardem, armazenem e façam um trabalho. Vocês merecem. Vocês estão fazendo. Assim como os outros canais evangélicos também estão fazendo. Verbo de Deus, né? Profecia Forte, meu amigo aí, que sempre grava as palavras. Profecia Forte, canal no alvo. Meu amigo Anderson Luiz. Um beijão, um abraço. Você não me ama não, hein, Anderson? Mas eu te amo. Já disse que eu te amo hoje, Anderson. Então, são tantas pessoas, né? Meu amigo Ítalo, é Ítalo o nome dele? O Ítalo, ele é perfeito, eu gosto dele. Oro por ele, parece que ele tem um problemazinho, uma estacadinha no coração. Eu já pedi até para os irmãos orar por ele. O meu amigo Ítalo. Então são tantos, sabe? São cristãos de opinião. É tanto, gente. Mas é tanto mesmo. Que eu só tenho que dizer assim, obrigado, gente. Guarde essa live aí, resiste ela, estude ela, que essa aqui vai valer livros para estudo, para quem quer buscar algum tipo de evidência ou dom de Deus. Amanhã. Tenha certeza, eu não tenho nem dúvida. Eu vou sair agora para uma reunião que eu vou ter sobre ação social. Nós vamos para onde, moço? Qual é a aproximação? Chorozinho, é isso? Não. 1.330 quilômetros. Estou montando uma igreja só de criança lá. Só de criança. Aí alguém disse, mas criança não dá nem 10 centavos. Não estou por 10 centavos dele, não. Deus me deu uma ordem no começo, em 2022. Tu não vai cobrar nada de ninguém, sabe? Tu vai viajar o Brasil todo, sabe? A gente aluga espaço. Um espaço, eu vou dizer para você, no mínimo, o aluguel do espaço é 10 mil. Só o aluguel do espaço. É o mais barato. Porque lá em São Paulo, foi caro demais. Lá naquele Grand House Event. Grand House Event em São Paulo, no Feito Alphaville. No mínimo, ali é 10 mil reais. Em outros cantos. Ida e volta, no translado e tudo. Eu não gosto de ficar, não conta, mas não gosto de ficar na casa de ninguém. Porque eu gosto de orar. Aí as pessoas vão lá, ei, como Deus revela isso? Não, eu não estou aqui para revelar para ninguém, eu revelo para nações. O meu dom não tem preço, ninguém pode me pagar por ele. Isso aqui é só se Deus determinar. E geralmente Deus determina. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.